Boa noite, está no ar o programa Passos para o Sucesso. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui para conversar com você sobre a caminhada em direção aos nossos objetivos. Passos para o Sucesso significa que você está na trajetória, você está no caminho do seu sucesso. Nesse caminho, você vai ter paradas obrigatórias, você vai ter que respeitar os semáforos, você vai ter que respeitar as linhas de pedestres. Por quê? Porque é uma caminhada. Eu lembro que eu conversei uma vez com o palestrante Alfredo Rocha e perguntei para ele o que é sucesso. E ele falou justamente isso. É a caminhada feliz em direção aos objetivos que você estipulou. Então, empresas, escolas, funcionários, estudantes em geral. Sucesso é isso, é a caminhada feliz. Então, eu torço para que você esteja firmando os seus passos para alcançar os seus objetivos. Gente, hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto importantíssimo. Esse assunto, ele abrange empresários, ele abrange funcionários, ele abrange estudantes, ele abrange todas as pessoas de todas as classes, em todos os momentos. É um tema que eu diria que ele é universal e ele é atemporal, porque eu pego desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, até o futuro, eu não consigo viver sem esse tema. Que tema é esse? Nós vamos conversar hoje sobre ética. Ética, é isso mesmo. E hoje o nosso convidado para conversar sobre esse tema é Eduardo Colamego. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Augusto. Prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com você. Boa noite a todos que nos assistem agora. Grande satisfação estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa. Olha, ética, deixa eu apresentar o Eduardo Colamego antes. Eduardo, ele é formado... Ele está com pós-graduação em... Formado em RH. Formado em RH. MBA em Pedagogia e Psicopedagogia Pronto, Empresarial. MBA em... Pedagogia e Psicopedagogia Empresarial. Tenho aí algumas formações em liderança, ética empresarial, enfim, todo esse amplo caminho de estudos aí. Ele também é o consultor e fundador da Audax. Andax Consultoria. Andax Consultoria. Então, tá aí o nosso amigo Eduardo Colamego para estar conversando sobre isso. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Eduardo, é qual seria a sua definição sobre ética? Bom, ética é o conjunto de valores e princípios, né, que nós, pessoas, carregamos para tocar a vida, para viver a vida, né? E esse conjunto de valores e princípios, o que a gente tem? A gente tem ele moldado pelo convívio da casa, do lar, convívio de escola, o convívio, enfim, sociedade como um todo. O que acontece? É claro que nesse caminho que a gente vê, muitas vezes a gente olha uma pessoa que fala, poxa, eu não criei meu filho assim, por que aconteceu isso? Então você conhece os pais, e os pais, na verdade, você sabe que eles têm uma conduta ética, uma conduta correta, e o filho escolhe um outro caminho, né? Por que eu estou falando isso? Porque é claro que a gente tem o convívio em sociedade, e aí uma educação, enfim, toda fundamentada, mas quem faz a escolha de se a gente vai agir daquela forma ética que foi educado, é nossa, né? Então, às vezes, a gente tem realmente, Augusto, esse pensar, esse refletir aí que não adianta só o cuidado, né? Muitas vezes não adianta só o pai educar, a escola, enfim, a pessoa que vai escolher o caminho que ela tem como ética. E outra coisa que eu queria falar é que a gente precisa pensar que ética é o princípio e moral é a prática, né? Como isso? Vou dar um exemplo. A gente tem aí o princípio eu tenho como princípio de não roubar. Sim. Certo? E aí a minha moral é se eu roubo ou não. Ou seja, o meu princípio, que é aquilo que eu tenho, que é não roubar, e a moral, que é aquilo que eu pratico, se eu vou roubar ou não. O princípio, então, seria a teoria, seria o meu conceito que eu tenho sobre o assunto determinado. Exatamente, o conceito que eu carrego. E aí a moral é se eu pratico realmente esse conceito que eu discurso. Então a ética, não adianta hoje falar de ética no sentido de teoria. Pelo que você está falando, então a ética é mais vivência do que a própria teoria, no caso. Sim, a ética é uma declaração, né? Eu posso declarar para você ou ter uma conduta, né? Na verdade, verbalizar isso, mas ter uma conduta contrária, né? Então, aí não cabe. Aí eu não vou ser ético realmente, né? O que vai acontecer é que o que eu tenho como discurso, como verbalização, eu não pratico no meu dia a dia. E aí não pode ser chamado de ético uma pessoa que não pratica aquilo que diz. Entendi. E, Eduardo,
Por que nós devemos falar? Você vai fazer uma palestra essa semana sobre ética. E a minha pergunta é, por que se deve falar sobre ética nos dias de hoje? Bom, eu vejo que hoje as empresas e as instituições como um todo, né, e nós, pessoas, a gente fala de ética porque faz falta. Né? Quando se comenta muito algum assunto, eu penso assim, assuntos realmente importantes e relevantes é porque faz falta. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui até para a gente poder caminhar no nosso pensamento. Por exemplo, eu como pai, eu vou tomar um coletivo, né, um ônibus, e eu minto a idade do meu filho para que ele não precise pagar passagem. Então isso é uma fratura ética. Né? O que acontece aí? Então faz falta para a criança. E depois esse mesmo pai ele pode chegar e dizer o quê? Nossa, mas eu não criei meu filho assim, por que ele faz isso? Mas a criança está sendo educada, ela está vendo aquilo que você está fazendo, né? E aí, enfim, nós temos, por exemplo, no esporte, foi muito engraçado que essa semana tivemos aí 2 exemplos de fraturas éticas importantes no esporte. O primeiro foi o holandês, que entrou no UFC agora, né, lutador de MMA há pouco tempo, fez uma luta, o Overeem, e ele entrou agora no UFC, e há muito tempo ele já tinham surgido assuntos se ele tinha usado anabolizantes ou não, porque ele cresceu, ficou muito forte em pouco tempo. Sim. E ele sempre disse que não, né, que não fez uso de nenhum esteroide. E essa semana, em um exame de surpresa, constatou-se o uso de esteroides anabolizantes. Então, fraturou tudo aquilo... Toda a imagem, né? Exatamente, tudo aquilo. E para o UFC, isso é complicado, né? A Dana White, que é o grande responsável pela marca, já disse que isso foi um absurdo, né? Então, outro no esporte, outro exemplo que a gente viveu nessa semana que passou foi, até ficou engraçado, e não pode ser assim, muito se comentou de forma engraçada, num jogo, não lembro agora, não me recordo aonde, o time da casa estava perdendo, né? O goleiro foi para a área e na cobrança de escanteio, retomaram a bola, o goleiro fora da área, o atacante foi e chutou e o Gandula entrou em campo e tirou a bola. Eu vi essa cena. Pois é. Poxa, foi engraçado? É engraçado. Mas cuidado, a mídia, os meios de comunicação não podem tomar isso como algo bom. Porque quando você torna o engraçado, você traz aí uma conduta que não é certa, porque você tem um respeito de todos os atletas que estão se esforçando ali pelo jogo e pela conquista da vitória, você não pode achar engraçado uma atitude como essa, porque você tem que respeitar o outro, você tem que respeitar as pessoas que estão ali trabalhando da mesma forma, né? Eu vi até ontem no Esporte Espetacular uma reportagem que foi feita, então foram lá, e, enfim, ele mesmo falando que não se arrependeu e algumas pessoas falando que fariam o mesmo. Então isso a gente não pode pensar, porque são nas pequenas coisas, né, que realmente começa um processo de formação de caráter. E você deu 2 exemplos, Eduardo, sobre o esporte. E o que eu acho interessante, assim, é que o esporte realmente é preciso ter ética. Vi um caso, o que acontece? O camarada é considerado o herói, ganhou o ouro. Só que foi descoberto no exame antidoping que o cara estava dopado. O que acontece então nesse caso? Ele vai de herói a vilão. Sim. Porque, querendo ou não, principalmente quem trabalha com esporte, quem é ídolo, artistas, famosos, e até hoje, gente, o interessante é que empresários também, antes, o foco, os ídolos eram jogadores de futebol, artistas. Hoje não, além disso, empresários estão virando celebridades, as pessoas estão começando a segui-los. Então, daí a importância da conduta ética. Por quê? Porque quando eu tenho a ética, eu vou conseguir ter base para o meu sucesso. E é sobre isso a próxima pergunta, Eduardo. A próxima pergunta é: quais seriam os benefícios que a conduta ética traz para nossas vidas? Na verdade, o que a gente são inúmeros, né, os benefícios que a gente tem para a conduta ética. Você quando você se conduz de uma forma ética correta, quando você se conduz de uma forma que você respeita o outro, que você age conforme aquilo que já é moldado pela sociedade, né? Aquilo volta até a primeira pergunta que a gente estava falando sobre roubar ou não, enfim, são algumas coisas que a gente tem que respeitar, né? E se a gente respeita isso, a gente é acreditado, a gente tem crédito, né? Então a conduta ética ela é extremamente importante para o dia a dia,
né? É isso que vai fazer que a gente seja lembrado de uma forma positiva. É isso que vai fazer com que a gente realmente tenha valor, que tenha realmente substância, enfim. Vão lembrar da gente pela nossa conduta, vão falar, poxa, o Augusto é um cara que eu posso contar, o Augusto é um cara que respeita as pessoas. Isso é o importante para os dias de hoje, né? Como eu falei, faz falta. E faz falta mesmo, né? A gente vê inúmeras situações que não são legais da gente observar, né? Então faz falta. E a conduta ética é extremamente importante. Hoje as empresas falam muito disso, né? As empresas dão treinamentos e palestras, eu faço em algumas empresas, justamente dessa convivência aí, dessa conduta ética que deve se ter. E em cima disso, qual é a importância da ética para o sucesso? Bom, até pegando o crédito, né? Eu definiria que é a credibilidade. Porque para você ter sucesso, você tem que ter credibilidade, né? Não adianta que, volto até a declaração, a gente vai alinhar todos esses pensamentos. Não adianta dentro de eu declarar, dentro de uma empresa, uma conduta. Eu vi algumas vezes, eu trabalhei em grandes operações de contact center, e eu vi alguns supervisores, por exemplo, irem até a mesa dos atendentes e dizerem, poxa, está um lixo isso aí, não pode deixar papel, não pode deixar copo plástico aqui em cima, tem que jogar no lixo. E esses mesmos supervisores, na hora que eles iam para o chamado fumódromo, né, que iam realmente fazer o ato do fumo ali, jogavam a bituca no chão. Então, poxa, qual a credibilidade que ele tem para ele falar para um funcionário dele não fazer aquilo, né? Então, eu acho que a conduta ética para o sucesso, ela te dá credibilidade. Ela vai desfazer aquele ditado que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu mando, mas não faça como faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então acredito que isso que você falou vai realmente transformar isso, vai transformar esse conceito errado das pessoas numa verdadeira vivência prática de ética. Não, e isso eu falo que é um absurdo, né? Eu uso até esse exemplo que você disse agora em algumas palestras, e isso é um absurdo. Você não pode aceitar esse faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Poxa, na verdade a gente é moldado por isso, a gente ouve, né? Eu falo para os líderes, as pessoas vão ouvir o que a gente diz, mas elas vão olhar o que a gente faz, né? Então não adianta o discurso, eu chegar aqui para vocês e falar de ética, amanhã vocês me encontrarem na rua e jogar um papel no chão, né? Eu desrespeitar alguém que vem falar comigo, né? Eu falo ainda, voltando para o ônibus, né? Eu brinco que eu ainda uso bastante ônibus. Eu, às vezes, fico observando as condutas. Eu falo que o ônibus é um grande lugar para você desenvolver essa conduta ética, né? E você vê lá um ônibus cheio, em que existe um banco já direcionado para lactantes, para idosos, enfim, mulheres com crianças de colo. E o que acontece? Tem um jovem sentado lá. E eu falo que é a síndrome do sono instantâneo, é impressionante. O jovem está lá, está curtindo o som, ele está tranquilo, ele está bem, e aí entra um idoso, ele instantaneamente sente sono. Ele dorme, ele apaga. Né? Então, poxa, vamos respeitar mais, vamos fazer a nossa parte e nos conduzir de forma mais correta, né? A gente tem que pensar no outro, né? É uma sociedade. Eu vi uma cena dessa em São Paulo, no metrô, Eduardo, e eu estava em pé, estava muito lotado, e o assento reservado para os senhores estava ocupado por dois garotões. E os dois com o fone de ouvido e conversando e dançando, e o senhor chegou, outra pessoa precisou sair, e eles não saíram. Então, assim, isso fere, né? Porque parece que nós estamos em meio a, quando você falou que a palestra seria sobre ética, eu me assustei. Por quê? Porque nós vivemos um meio, em época, que as pessoas não valorizam tão importante assunto para as nossas vidas. Porque, na verdade, se nós não temos ética, eu acabo desvalorizando o outro. Exatamente. Tem um conceito que eu gosto muito, que ética é o quê? É eu saber até onde vai os meus limites. E eu saber que quando eu passo dos meus limites, automaticamente eu estou entrando nos limites dos outros. Você concorda com isso? Tem que respeitar, né? Ainda voltando ao que você falou de fone de ouvido e aí linkando no ônibus, eu dou um exemplo, inclusive, na palestra, que algumas cidades tiveram que recorrer a inúmeras campanhas para fone de ouvido no ônibus, né?
É muito engraçado porque ali é um lugar social, mas não é um lugar que você pode fazer qualquer coisa. Não é um lugar ali que você é o dono do lugar, né? É um lugar público, né? E um lugar público você tem que ter respeito por todas as pessoas. Muitas vezes a pessoa não gosta do tipo de música que você está ouvindo, né? Poxa, então um fone de ouvido não é tão caro e hoje em dia vem junto do celular, né? Então, eu vi inúmeras campanhas, né, por todo o Brasil, na verdade, com cartazes, enfim, realmente enfatizando isso, para respeitar as pessoas e colocarem fone de ouvido. Eduardo, você como consultor, que dica você daria para as empresas e funcionários sobre esse tema ética? Que dica prática você daria para eles? Olha, a prática é ter coerência no discurso, né? Entre o discurso e eu tenho que aplicar aquilo, né? É legal que a gente vê que a ética é toda uma conduta, né? A gente não é uma questão de ser redundante, é uma questão de firmar o pensamento, né? Por quê? Porque, volto a dizer, inúmeros líderes discursam de uma certa forma. Eu já vi líderes me chamarem em um determinado lugar e falar que existia um problema ali na equipe. E aí o que acontecia? Eu via que, infelizmente, o problema estava com ele. Por quê? Porque ele não trazia aquela coisa da humildade com ele, né? Ele não enxergava, ele só enxergava que o problema era do outro, né? Então, você tem que, além de refletir nisso, você tem que ter coerência com o discurso. Você tem que o quê? Você tem que falar, mas você tem que praticar, você tem que fazer. Não só o líder, mas o liderado também, né? Algumas vezes eu vi pessoas, por exemplo, chegarem até mim, né, nos questionamentos que a gente faz dentro de empresas, e falar assim, poxa, eu não vou fazer mais tal coisa porque a empresa não me valoriza. Poxa, isso é uma tolice. Por quê? Porque você não pode deixar a sua ética de lado por alguma coisa que está fora. Se fraturar por alguma coisa exterior. E o que é isso? Poxa, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom marido, um bom homem, um bom irmão, um bom filho, enfim. Eu tenho que ser uma pessoa correta, independente do que está do lado de fora, né? Poxa, se a empresa não está te valorizando, se a empresa realmente não está dando para você aquele suporte, você não pode deixar de fazer a sua parte, né? Eu já ouvi até alguns discursos falando, eu quero ser médico, não tem nada que fazer aqui na empresa, aqui é só para eu ganhar dinheiro para pagar minha faculdade, para ajudar em casa, enfim. Eu falo, tudo bem, mas você tem que fazer bem feito o que você faz agora. Você sempre tem que fazer o melhor. É o melhor que vai te dar credibilidade, é o melhor, é por causa disso que você vai ser lembrado na frente, né? Então, quando você for médico, muitas vezes você pode atender um cara que hoje foi seu chefe, ou um companheiro seu, e vai falar, pô, mas aquele cara não trabalhava direito nem quando eu estava do lado dele, imagina agora que ele é médico. Você entendeu o link da credibilidade? Então, é isso que as pessoas têm que ter, essa consciência da credibilidade. E por que a conduta ética é tão importante? Muito obrigado. Hoje, essa foi nossa conversa sobre ética no trabalho, na vida profissional, ética como base para o nosso sucesso. E que dicas quais as suas considerações finais, Eduardo, sobre esse importante assunto? Bom, eu queria deixar aí para o pessoal até refletir dentro da ética. Nós temos algumas sentenças éticas que são frases de filósofos, enfim, de pensadores ao longo do tempo. E o que eu queria deixar para reflexão é uma passagem de Paulo, né, uma carta de Paulo aos Coríntios. E lá ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo, né? Então, o que a gente tem que olhar nisso? O respeito do outro, né? O respeito do ser humano. Paulo, inclusive, para fechar aí, Paulo quer dizer realmente o pequeno. Por quê? Porque Paulo era Saulo antes, ou Saul, na antiguidade. E quando ele, no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, literalmente, aí, por causa da luz que reflete do sol, e que alguns dizem aí que é a luz divina, né? Ele beija a terra, né? E aí ele tem a humildade. Então, quando ele ganha a humildade e reconhece a Deus, o que acontece? Ele se torna Paulo, que é o pequeno. Então, até para a gente saber que humildade, né, vem de humus, que é o quê? Terra fértil. Da mesma forma que o humano vem também derivando dessa palavra. Então, nós somos seres humanos e temos que ser férteis na nossa ética e no nosso convívio social. Muito obrigado, Eduardo. Tá aí. Agora é você colocar em prática. Não adianta você ouvir e não colocar. Essa é o nosso conselho, é a nossa dica para você. Para concluir hoje, eu quero deixar um poema de Fernando Pessoa para você. Ele diz o seguinte: não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando necessário.
Alargue o seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que é preciso voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudade, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Fernando Pessoa, esse texto eu quero despedir você. Obrigado, Eduardo. Foi uma grande satisfação estar aqui aprendendo com você. Poxa, eu que agradeço aí. Satisfação estar com todos. Até quarta-feira. Quarta-feira, grande palestra de Eduardo Colamego, no auditório Paulo Freire, sobre esse importante assunto. Você pode fazer sua inscrição, está lá no Facebook, na nossa fanpage. Lá vai ter um link para você fazer a sua inscrição. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima semana.